Seguindo com o nosso terceiro vídeo da nossa aula remota número 3, referente ao dia 15 de outubro, tá? Vamos falar sobre o cadastro ambiental rural. Gente, para nós compreendermos o que é o CAR, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. A gente viu na aula passada a área de reserva legal, principalmente, né? A área de reserva legal, a área de preservação permanente, vimos também a área de uso restrito, tá? Mas basicamente no nosso dia a dia vai estar essas duas áreas, a área de reserva legal e a área de preservação permanente, tá? Então a pergunta que eu faço para vocês é: como é que o órgão ambiental, como é que a lei vai se fazer de fato ser cumprida se eu não sei se uma propriedade de fato tem esses 80% de área de reserva legal, no caso de um imóvel situado de área de floresta na Amazônia? Como é que eu sei que uma propriedade ela está em dias com as áreas de preservação permanente? Por exemplo, quando eu vou lá em Óbidos, onde eu trabalhava antes, a área de preservação permanente não existe. A gente passa pelo meio do igarapé, andando, o igarapé que antes passava aqui o professor Mal, está aqui no pé, entendeu? Então, as áreas de preservação permanente, tudo destruído. A maioria, né? Muitas áreas destruídas em áreas de fazenda. A pergunta é, professor, como é que o órgão ambiental vai saber se uma propriedade está de fato cumprindo esses percentuais exigidos em lei? Então, a resposta para essa pergunta está aqui. Gente, essa lei ela é cumprida, os órgãos ambientais sabem que se de fato uma propriedade está ou não cumprindo essas obrigações por meio do chamado cadastro ambiental rural. Então vamos entender. O CAR está dentro do Código Florestal, tá? Ele é um registro público, tá? Eletrônico de âmbito nacional. Olha aqui a palavra obrigatório para todos os imóveis rurais. Então, se tiver imóvel rural, é obrigado a fazer o CAR, tá? Com a finalidade, qual é o objetivo do CAR? Aí está aqui a resposta. O objetivo é integrar as informações ambientais das propriedades, ou seja, é hora de saber se de fato as propriedades estão cumprindo aquilo que está na lei, tá? Então, o CAR é justamente essas informações a respeito da situação ambiental. Como é que está a área de reserva legal, como é que está os percentuais de área de preservação permanente, é necessário recompor ou não é? Tá? Então, essas informações, tudo isso. Para quê? Para que o governo, para que os órgãos competentes que compõem o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que nós já vimos aí, tá? Eles possam ter o controle, o monitoramento, fazer planejamento ambiental e econômico, bem como o combate ao desmatamento, tá? Então, o CAR, ele é esse instrumento aí justamente para isso. Seguindo aqui em frente, o CAR, como eu falei para vocês, ele é um registro público obrigatório, tá? Já falei também qual é o objetivo, monitorar, é conhecer, saber o que de fato está a situação aí das áreas de reserva legal, preservação permanente, áreas de uso restrito, enfim, se a lei está sendo cumprida. Seguindo aqui em frente, o CAR, como eu disse, ele entrou em vigor, ele foi uma novidade do Código Florestal, tá? A Lei 6.651, e o objetivo é justamente, foi criado para que uma forma prática de você justamente fiscalizar, controlar, verificar se como é que está o cumprimento da legislação ambiental, tá? Então, o CAR, ele é realizado por meio de um sistema eletrônico, tá bom? Na qual o proprietário, ele é responsável de coletar as informações. Vocês devem estar vendo aí com o professor Luiz, né? Aí na topografia, não sei se vocês também estão chegando a ver essa parte de geoprocessamento, no QGIS, coleta de dados em GPS, demarcação, fazer polígonos das áreas, enfim, não sei se vocês estão trabalhando com isso, tá? Mas essas informações devem ser coletadas pelo proprietário e informadas por meio desse sistema eletrônico, tá bom? Então, é assim que funciona o CAR. E aí, a APP, a área de reserva legal, vão ser